Oi, gente. Hoje a gente vai falar de política nacional exclusiva para pessoas com transtorno do espectro autista. Uma proposta de lei aqui na Câmara quer criar um estatuto para garantir atenção especial em saúde, educação, segurança e proteção para quem tem autismo no Brasil. Cerca de 2,5 milhões de pessoas. Olha, já tem lei sobre isso desde 2012 e é considerada boa, viu? Com garantias de muitos direitos. Então, por que é que precisa de mais legislação? Eu sou Dini Moraes e este é o tema de hoje, aqui no Me Conta Mais, o videocast das redes sociais da Câmara. E o nosso bate-papo hoje é com o deputado Marangoni, do Podemos de São Paulo. Ele é relator de uma comissão especial que busca reunir em um único texto mais de 100 projetos sobre autismo que estão em análise aqui na Câmara. Essa comissão realizou 14 debates, 5 seminários nacionais e tem a missão de construir um texto que vai ser o texto aprovado pela Câmara. Eu sou Clarice Dias, bem-vindo, deputado. Bem-vindo, Clarice, bem-vindo, Dini, a todos que nos acompanham aqui. Não Me Conta Mais, é um prazer imenso estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Bom, a gente podia começar já falando sobre isso, assim. Bom, a gente tem já uma legislação boa, que foi o que a gente acabou de falar agora no começo. E você por várias vezes falou que é uma colcha de retalhos. Bom, qual é o projeto e por que esse projeto ele é necessário? Bom, a gente tem uma legislação hoje que é a Lei Berenice Piana, a Lei 12764 de 2012, tá? E a gente tem acompanhado o crescimento do volume de diagnóstico, tá? Pela evolução, inclusive, dos critérios de diagnóstico, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. Hoje quem faz as estatísticas dos autistas no mundo é um órgão americano chamado Center Disease Control, e o último dado é de uma criança diagnosticada a cada 36 até 8 anos de idade no mundo. Esse número, há 10 anos atrás, era uma a cada 150. Nossa, então não é só impressão, né? Porque as pessoas de fato falam, né? Assim, até pensar dessa pergunta, porque a impressão que dá é que agora todo mundo tem autismo, o diagnóstico ficou uma coisa muito... Não sei se a dúvida é se popularizou ou se está mais irresponsável ou se mudaram os critérios. Não é uma impressão, realmente. Não, e tem gente que até diminui, né? Assim, a questão do diagnóstico, assim, fala assim, agora todo mundo é autista, né? Assim, já é uma fala capacitista. Exato. Exatamente. Porque, na verdade, mudaram os critérios. Exatamente. Foi isso. Esse dado foi divulgado, o CDC divulga a cada 2 anos os dados. Então, esse dado foi o último divulgado em 2024, ano Vigilância 2022. Nós vamos ter agora, no ano de 2026, a nova divulgação, com o ano Vigilância 2024. A expectativa é que esse dado ainda aumente. E eu acho que são diversos fatores que contribuem para o aumento do volume de diagnóstico. Primeiro, o aprimoramento dos critérios de diagnóstico, o DSM-5, que é o manual americano de doenças mentais, que é praticado no Brasil e na maior parte mais atualizado, trouxe para dentro do autismo que antes a gente conhecia como síndrome de Asperger, que hoje é aquele autismo nível suporte 1, bem leve, e então tudo isso hoje está dentro do diagnóstico de autismo como um todo. O autismo, é importante ressaltar, vem sempre acompanhado em mais de 55% dos casos de alguma comorbidade, então transtorno de ansiedade, transtorno opressor, depressão. Às vezes até o TDAH vem junto. TDAH, né? Então, quando a gente fala do autismo, a gente não está falando simplesmente do autismo nas suas características mais puras, mas sim sempre também de alguma comorbidade que vem associada. E é importante falar que é um espectro também, né? Toda uma escala que nem sempre é visível também para as pessoas, né? E aí vem muito essa questão do julgamento que muita gente faz, porque às vezes não está enxergando, né, as deficiências ocultas, né? Agora vamos voltar na questão da coxa de retalhos. Da coxa de retalho. Porque é uma coisa que você costuma falar, que a legislação sobre autismo no Brasil hoje é uma coxa de retalhos, apesar de ter uma lei referência, né? A Lei Berenice Piana. E por que uma coxa de retalhos e por que uma política nacional? Nova.
Vamos lá, a Berenice Spiana é de 2012. Né? Então nós estamos agora em 2026. Então nós estamos falando aí já de 14 anos que houve essa evolução, esse aumento do volume diagnóstico. Foi uma lei muito importante, é muito importante, né? Ela está inclusive exaltada no nosso texto, mas a lei Berenice Spiana, ela foi muito principiológica. Então ela trouxe um grande avanço, mas de uma forma muito subjetiva. O que a gente sentiu falta, e quando eu falo de colcha de retalhos, veja, só que na nossa comissão foram pensados mais de 110 projetos de lei. Então, quando a gente começa a estudar o assunto, a gente vê diversos projetos de lei tramitando na casa, na Câmara e no Senado, nas mais diversas comissões, sendo aprovados alguns, outros não, alguns bons, outros não tão bons, outros ruins. E isso chamou a nossa atenção, foi quando eu despachei com o presidente Hugo Mota, falei, presidente, nós precisamos organizar. Até porque as famílias já passam por diversos problemas e percalços e ter que ficar buscando... Ainda caçando que lei, que legislação, que norma. Né? Isso dificulta, inclusive, o trabalho do próprio Poder Judiciário, né? De fazer a interpretação dessas leis e garantir que esses direitos, essas garantias sejam de fato efetivados. Então o presidente se sensibilizou, instaurou a comissão, e nós fomos designados o relator, e a ideia é o quê? Deixar de forma clara, expressa, né, uma política pública de suporte aos diagnosticados e também às famílias atípicas. É um dado que assusta muito e que eu faço sempre questão de dizer: 80% das mães atípicas abandonam seus empregos para cuidar dos seus filhos. E elas não conseguem acesso a nenhum benefício, não tem rede de apoio. Os municípios estão passando por um caos, porque recebem os diagnósticos, tem filas de crianças laudadas e não há uma política pública de custeio, de financiamento, e temos que deixar muito claro que o suporte, o autismo não é doença, então ele não tem tratamento, é um transtorno. Como um transtorno você nasce e vai conviver com ele durante toda a sua vida. O que você precisa é de suporte. Por isso que a gente trata o autismo como níveis de suporte. Nível de suporte 1, 2 ou 3. Então, é uma política multidisciplinar. É um suporte multidisciplinar. A gente está falando de fisioterapia, de psicólogo, de terapeuta ocupacional, enfim, de fono. Então, é uma política cara. E os municípios já não dão conta nem de cuidar da própria saúde da população em geral, quanto mais dar o suporte adequado para os nossos autistas e também para suas famílias, né? As mães sofrem diariamente, abandonam seu emprego, muitas delas são mães solo, né? A sua grande maioria. Então, essa questão do dinheiro é uma coisa que deve ter muito gestor dando grito aí, né? Porque realmente hoje já é difícil ter esse suporte nos municípios, nos grandes municípios que já tem um pouco mais de estrutura, já é difícil. E, nos municípios pequenos, então, é uma coisa assim, praticamente impossível. Impraticável, né? Impraticável, e é o que a gente tem visto. E o fato de ser uma política cara significa que alguém tem que pagar essa conta. Como é que está previsto isso? Quem que paga essa conta? No texto a gente obriga que o governo federal crie uma fonte de custeio, uma rúbrica específica de apoio aos municípios. Sugere alguma fonte de custeio ou não? Não, fica a cargo do executivo, mas o executivo, a partir da aprovação do texto, vai ter que criar uma fonte de custeio, para que de fato a gente estabeleça uma política pública. Hoje, Ixi, mas aí não pode cair naquela questão de que não se pode propor nada que não tenha previsão. Mas a gente delega ao governo federal para que ele estabeleça a fonte de custeio. Tá? Então, hoje, através da aprovação do estatuto, o governo vai ter que buscar uma fonte de custeio ou criar uma rúbrica orçamentária específica, para que a gente tenha essa política efetivada. Então, a gente abre essa possibilidade hoje. Hoje a gente não tem uma política de custeio do governo federal. Hoje está tudo sempre nas costas dos municípios.
E os municípios não têm a menor condição. Os municípios não conseguem sequer contratar profissionais. Porque com o aumento de volume de diagnóstico, obviamente, você cresceu também a demanda na saúde suplementar. Então, as clínicas privadas hoje pagam muito mais, por exemplo, terapeuta ocupacional, você não consegue contratar. O município não consegue contratar. Não compete com a iniciativa privada para pagar os salários. Para pagar os salários. Então, a gente está vivendo aí um verdadeiro caos, né, na oferta de suporte aos nossos diagnosticados que não têm condição de arcar com clínicas particulares. Agora, falando de coisa bem específica mesmo, assim, a lei atual, ela garante várias coisas, né? Ela garante acesso a diagnóstico precoce, terapia, a educação, ter o acompanhante dentro da sala de aula, assistência social, tem prioridade no atendimento. Essa nova proposta, ela retira alguma coisa que está prevista hoje, porque existe, né, medo, sempre tem um medo de retrocesso. Claro. E além disso, o que ela traz de novo que realmente pode vir a mudar a realidade das pessoas e dessas famílias? Pelo contrário, né, ela reafirma os direitos já conquistados e garantidos através das leis que já foram aprovadas, das quais muitas delas eu fui relator e autor nas comissões, mas traduz de forma expressa e objetiva como esses direitos devem ser garantidos e efetivados. Então, hoje a gente trata da inclusão, e aí mais de 100 projetos de lei apensados foi para que a gente pudesse ter uma amplitude temática ampla para tratar da inclusão no aspecto social, da inclusão na saúde, da inclusão na educação. Fazer o estatuto esporte, mesmo de toda a área, lazer, né? cultura, exatamente. Eu acho que o ponto mais importante da legislação, um dos pontos mais importantes é estabelecer prazo para intervenção precoce. Primeiro. Até uma dúvida na área de saúde pontual, essa questão do prazo, né? Que você ia falar. Enfim, 60 dias. 60 dias. Com outros 60 dias para o início do tratamento, mesmo sem laudo. Nas escolas, a mesma coisa, né? Matrícula, mesmo se já tiver estourado o teto de matrículas das escolas, é para matricular, é para ter estrutura de apoio e é para começar esse apoio mesmo sem laudo. A dúvida. Como assim mesmo sem laudo? Vamos lá. O que acontece? Hoje você passa por um diagnóstico, o neuropediatra é quem é o profissional responsável para, de fato, laudar ou diagnosticar. E eu vou fazer uma pontuação aí. Vamos lá. Esse profissional, na rede privada, já é dificílimo e caríssimo. Perfeito. Né? Então, assim, eu recentemente passei por um processo de laudo. Gente, é dificílimo de achar. Eu tô na capital do Brasil, achei dificuldade de achar o profissional. Quando achei o profissional era caro. Não tem plano de saúde que aceite esse cara. Então, assim, eu fico imaginando nos mais de 5 mil municípios pelo país, como é que vai fazer isso? Então, é exatamente por isso a proposta. Por isso sem laudo? Primeiro porque são diversos pontos, às vezes você já considera a pessoa autista, porque passou por diversos outros profissionais, você deve ter passado por psicólogo e etc, feito diversos testes, né? E já estava ali caracterizado que você tem autismo, tá? Mas você não consegue um profissional ainda apto, que é o profissional que é o neuropediatra, para dar o laudo. A gente não pode esperar que o município, que o poder público, né, com todos os traços de autismo, que esse profissional, que na sua maior parte falta, não tem nos municípios, dê o laudo. Por que isso? Mas aí vai basear no laudo dos demais profissionais. Exatamente. Então vai ter um laudo, mas de outros profissionais. Você vai ter todos os exames feitos anteriormente, todas as entrevistas, as pesquisas. Você deve ter passado por diversos exames, né? E você já tem uma hipótese diagnóstica. Faltando somente a assinatura do neuropediatra. Acontece que muitas vezes a gente vê diagnósticos sendo sonegados por não ter o profissional,
na rede, né? E muitas vezes tem municípios que nem quer que tenha. Porque vai gerar uma obrigação pesada de colocar gerar uma obrigação. Só ali. que isso coloca em último lugar, de fato, quem está ali diagnosticado ou com uma hipótese diagnóstica avançada. O que acontece? A gente tem um período na nossa vida que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se moldar, de se transformar, de se modificar, de se adaptar. Né? E o ápice da neuroplasticidade vai na primeira infância. Vai de 0 a 6 anos. E é aí que a intervenção precoce gera os melhores resultados para os nossos diagnosticados. Então, é imprescindível o diagnóstico precoce e a intervenção precoce para que a gente consiga garantir uma melhora na qualidade de vida. Então a gente não pode deixar que o poder público se esconda atrás, não tem o profissional, não dá mais, espera aí, está claro aqui por todos os exames que foram feitos, né, que a hipótese diagnóstica que é autismo, e aí você vai esperar 2, 3, 4, 5 anos para ter a assinatura do neuropediatra, para iniciar a intervenção. Já passou do período de 6 anos de idade. 6 anos de idade, já dificulta. Exatamente. Então, a gente precisa começar. Eu acho que no Brasil se faz muita conta, né? Quanto custa fazer. Mas é porque tudo custa mesmo, né? Tudo custa, mas quanto custa não fazer? Eu acho que a gente precisa inverter a pergunta, né? Olha, mas custa muito caro o professor assistente em sala de aula. E quanto custa não ter o professor assistente? E custa para tudo quanto é lado. Para todos os lados. Inclusive, essa conta vai cair de novo no poder público. Essa questão da sala de aula, tem a previsão no seu parecer de ter 2 profissionais, né? Um profissional mais técnico, de apoio técnico, e um profissional de apoio pedagógico. Perfeito. Com interferência, inclusive, antes do laudo, né? É a história do quanto custa. Não, é porque, na verdade, eu já venho não só com quanto custa, na verdade, eu venho de novo com a dificuldade. E não tem o profissional, eu já trabalhei já em Secretaria de Educação de município pequeno. Uhum. E existe, de fato, uma dificuldade desses profissionais estar na sala de aula mesmo, né? Porque é isso, você tem a criança com algum tipo de necessidade, você tem o apoio aí, e pelo que eu entendi, uma pessoa para o apoio ir no banheiro, ajudar a comer, higiene, locomoção, né? nutrição. Exato. E um apoio pedagógico mesmo, para ajudar essa criança a aprender. Então, são 2 pessoas. Uhum. Já existe dificuldade de uma pessoa, né? Como conseguir 2 pessoas e que ganhem, de fato, um salário digno que topem trabalhar ali, né? E aí? Vamos lá. Eu acho que a gente está tratando de um projeto de lei que precisa trazer o debate para essa casa. O que não dá é para a gente olhar o que está acontecendo no país e não provocar o poder público. E eu disse isso para toda a equipe que participou conosco na elaboração do texto. Né? E foi feita justamente essa pergunta, Dino. A gente já não consegue hoje ter um profissional só de apoio. Não, já começou lá atrás com a dificuldade do profissional do laudo, né? Sim, sim. E aí a dificuldade de formação desses profissionais. Nós temos 2 caminhos. Larga Sentamos e choramos e não fazemos nada. Ou trazemos um projeto de lei a debate da sociedade. O poder público tem que se mexer. E tem que criar as condições. E tem que criar as condições. Ponto e a final. proposta Quando a gente vê um aumento da despesa pública aumentando, como está aumentando no governo, tá? E o governo diz que não tem dinheiro profissional de apoio. A ideia é entregar, por exemplo, assim, olha, isso é o que a gente entende como ideal. É isso aí. Entendi. O grande problema é, por exemplo, 0 a 6 anos é uma educação de responsabilidade municipal, né? Ou seja, sairia do bolso dos municípios. Sairia do bolso do município com reposição de dinheiro da União. De dinheiro da União, essa é a proposta. Tá. Vamos
aqueles benefícios que estão sendo criados para as famílias, que isso também isso é uma novidade, né? Hoje, a pessoa que tem transtorno autista, que seja incapacitada para o trabalho, enfim, ela tem direito a receber o benefício de prestação continuada, né? No valor de um salário mínimo, é isso, né? Isso. Mas não recebe, não consegue acessar. Porque não recebe, porque não tem o atendimento. Não tem atendimento, o laudo demora a sair, enfim. Então, já está garantido o direito por lei, mas já não está sendo acessado pela maioria das famílias. Porque existe dificuldade de acesso. A esse direito. E aí a proposta do seu texto é criação de pelo que eu entendi, duas frentes. Uma é benefício família típica, essa é R$50 adicionais por dependente com autismo, e uma proteção para mãe resiliente, que são as mães que fazem parte do Bolsa Família, elas continuam recebendo o Bolsa Família por 2 anos depois de conseguir emprego para poder ter um conforto nesse período para se adaptar. Exatamente. Então são 2 benefícios novos. E esses viriam, então, do governo federal. Do governo federal. Tá. E seriam incluídos nesse pacote do cadastro único. Exatamente, porque tem que ter a vulnerabilidade socioeconômica. Né? Nessa questão financeira, um pouco da questão das escolas, né, de quem vai financiar e tudo, mas tem outras áreas que são abordadas aí, até segurança. Então, assim, o seu parecer prevê treinamento para forças de segurança, para abordagem, e também mexe na punição para crime de capacitismo, desculpa. Vamos tratar disso. Como é que está previsto isso aí? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que passar por um processo de conscientização, como um todo. Né? Quando a gente fala de autismo hoje, poucas pessoas sabem, poucas pessoas, inclusive da área médica, sabem efetivamente o que é o autismo, o que não é. A confusão aí de diagnóstico, inclusive, de comorbidades que são diagnosticadas como autismo. Então, eu acho que esse debate ele é muito produtivo por conta disso. A gente tem visto a imprensa tem noticiado, né? Você imagina um profissional de segurança, um policial, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, tem um programa maravilhoso, né, de preparação e capacitação dos policiais rodoviários federais para abordagem e identificação de autistas. Falando nisso, a carteirinha de identificação do autista, a CITEA, ela vai permanecer? Vai permanecer, claro. Sim. Então, você imagina uma abordagem policial que já é um ambiente de tensão, né, porque o policial aborda quando há alguma suspeita, né, e, obviamente, se tem algum autista ou no veículo ou sendo abordado na rua, pode gerar uma sobrecarga e ele entrar em crise. E a gente tem visto casos e episódios de violência, né, policial, não porque o policial quer agredir de forma alguma, mas ele não consegue reconhecer que aquilo se trata de uma crise de uma pessoa autista e etc. E acaba, para se defender, enfim, mal interpretando, agindo aquela pessoa que na verdade está passando por uma crise. Não só os profissionais de segurança, isso acontece dentro das escolas, isso acontece em todos os ambientes. Hoje a gente tem aquele capacitismo atitudinal, né, que é quando você vira, nossa, mas seu filho é autista? Nossa, mas ele trabalha? Isso já é uma fala capacitista. Né? Nossa, mas ele fala, ele conversa. Então, tudo passa por um processo de conscientização. Eu tenho dito muito isso. E se o debate não vem à tona, né, e quando a gente não traz aquilo que seja ideal, para que a gente não parta do que a gente pode. Vamos partir do que é o ideal e a partir daqui fazer a discussão. Foi essa a provocação que a gente quis trazer para o texto. Porque há uma inércia do governo federal, há uma inércia dos governos estaduais e há uma incapacidade dos governos municipais de promover o suporte. E a gente vê uma lei sendo aprovada aqui, outra ali, mas não sendo efetivada. Então, acho que o objetivo principal do estatuto, dessa proposta que a gente fez, é o seguinte: peraí, gente,
Vamos reconhecer e olhar, de fato, para o problema que está acontecendo no Brasil? A ideia é revogar tudo para fazer valer só essa? As leis que valem até agora ficam revogadas e essa substitui tudo? Não, nós temos 110 PLs apensados. Então, eu digo das leis já válidas. Se for aprovado. Se for aprovado e ela contrapor alguma legislação, aquela legislação automaticamente é revogada, perde o efeito. Tá? Se ela não... Mas a ideia é englobar tudo aqui. A ideia é englobar tudo aqui. Entendi. Porque agora a ideia é para facilitar o entendimento, inclusive do judiciário, seria tira todas, bota tudo numa só. E eu vou olhar aqui o estatuto previsto. Eu costumo dizer assim, se a gente tem algum problema criminal, a gente vai aonde? Código Penal. Se a gente tem algum problema de natureza civil, a gente sabe onde se socorrer. Consumeristas, vamos no Código de Defesa do Consumidor. A ideia é criar um código. Então, se for sobre autismo, então vai se recorrer a esse texto, caso ele seja aprovado. E agora a gente vai falar dessa questão de aprovação. Esse texto, ele já está aguardando há um tempo, né? Ele está pronto nessa comissão especial. E aí é até interessante a gente falar, para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, muita gente não tem noção, mas aqui na Câmara tem as comissões que debatem os temas, né? E nesse caso é uma comissão especial, ou seja, eles juntaram membros de várias comissões em uma comissão específica para analisar todos os aspectos dessa proposta. E essa proposta em específico, se ela for aprovada, ela não precisa passar pelo plenário da Câmara. Ela pode ser aprovada diretamente por essa comissão e partir direto para análise no Senado. E aí eu te pergunto, existe perspectiva de votação e de aprovação? Bom, existe. A gente já tinha essa perspectiva na última reunião antes do recesso, dia 15/7, né? O governo fez uma manobra para que não houvesse a reunião e pediu para a presidente da comissão, e eu vou aqui deixar muito claro, fazem 10 meses que a comissão está se reunindo, né? Nós ouvimos especialistas em todas as áreas, fizemos audiências públicas inúmeras, não só nos estados, mas aqui na Câmara dos Deputados. Participam parlamentares de todos os partidos, representantes do governo, de oposição, enfim. Esse costuma ser um tema mesmo que envolve as mais diversas áreas e ideologias também. Ideologias, eu acho que é um tema que não pode nem ter ideologia, né? Então, assim, não tem como, e eu não vejo razão do governo vir agora. E a presidente, com toda a sua generosidade e muito respeitosa, suspendeu a sessão de 15/7. Ela me ligou. O governo quer falar, quer fazer considerações. Só peraí, a todo momento nós convidamos a participar dos debates todas as áreas do governo. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, todas as áreas do governo foram convidadas a participar do debate. Não se manifestaram. Quando a gente conclui o relatório, não, precisamos conversar, pede a suspensão da reunião. A presidente, sempre em respeito ao diálogo, concedeu. Até então, eu estou elaborando o texto. Eu fui receber ligação hoje, porque foi pautado para hoje, né, no voo, vindo de São Paulo para Brasília, com a ligação do líder do governo. Obviamente eu não pude atender, porque eu estava em voo. Vim direto para a Câmara. E aí o líder do governo foi nomeado ad hoc minutos antes da sessão. Substituíram outro membro da comissão para que ele pudesse pedir vista do relatório, né, alegando que precisa fazer as contribuições. Mas cadê o governo nesses 10 meses? Por que não construiu o texto conosco? E aí, então, a perspectiva fica... Daqui 2 sessões a gente tem... aí não tem mais pedido de vista. Se encerrou agora, foi um único pedido de vista. Vai ser deliberado daqui 2 sessões. Só explicar um pouquinho para você aqui. Pedido de vista é pedido para analisar um pouco mais o texto, para olhar o texto com mais carinho e sugerir alguma mudança. E quando fala 2 sessões, quando o deputado fala 2 sessões, são 2 sessões contadas do plenário da Câmara, então precisa de 2 sessões de votação, né, sessões deliberativas do plenário, para que a comissão volte a se reunir para votar. Ou seja,
Isso pode ser Qual no é a final do previsão? mês. Bom, a gente precisa guardar aí as pautas, né, as deliberações da mesa. Então, mas ao que a gente tem informação, haverá sessão todas as semanas. Então, nossa expectativa é que semana que vem conte uma sessão. Na próxima, dependendo se tiver sessão terça e quarta, nós já temos 2 sessões na próxima semana. E aí a comissão já pode ser chamada para semana seguinte. Então agora é aguardar a pauta da mesa para a gente contar essas 2 sessões. Tá ótimo. A gente só tem a agradecer. Só a título de curiosidade, quem está acompanhando a gente por vídeo, aqui em cima da mesa tem... O deputado trouxe uma pastinha cheio de documento aqui. A gente perguntou para ele o que era isso aqui. Ele falou que é o parecer. Então, assim, é texto, viu? Lembrando que são mais de 100 projetos de lei. Exatamente. Não ia sair um papelzinho só. Exatamente. E 72 emendas também, então nós tivemos que analisar todas as emendas. Tinha emendas, inclusive, que contrariavam a própria lei Berenice Piana, queriam tirar os autistas dos direitos da pessoa com deficiência. Então, bom, também é assim, né? O que a gente pode fazer para você que acompanhou até agora, que gosta desse tema, acompanhe tudo com a gente, tá? Nós das redes sociais da Câmara dos Deputados, a gente acompanha esses temas todos de perto, a gente publica, a gente transmite ao vivo essas sessões no YouTube da Câmara, tá tudo lá. Então, inclusive essa proposta, esse texto inteiro está no site da Câmara. Então, se você tem algum tipo de interesse e quer ler o texto na íntegra, do jeitinho que ele está escrito, pode ir lá no site, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Deputado Marangoni, muito obrigada por esse bate-papo, foi bastante esclarecedor, obrigada mesmo, e que venha outras vezes aqui. Eu que agradeço, Dini e Clarice. Obrigada, deputado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e acionar o sininho lá no Spotify e no YouTube. Cada programa você é avisado. Até a próxima. Até, tchau, tchau.